Foi aprovado hoje, senhor presidente, na comissão da CAS, o projeto de lei número 140 de 2015, de minha autoria, que proíbe a exigência de experiência dos candidatos a vagas de estagiário nas empresas, seja como condição para admissão ou como critério de seleção. E o que acontece no país? Esse programa foi criado para beneficiar os estagiários que não têm experiência, que não têm conhecimento do trabalho. Por isso que existe um benefício de imposto para que as empresas possam empregar esse estagiário como praticamente o primeiro emprego. Agora, como é que um estagiário vai ter experiência? Ele não tem experiência. Não tem como ele ter experiência. Aliás, essa condição de empregar o estagiário e ter um benefício de imposto é exatamente para dar experiência a esse novo trabalhador, que saiu da faculdade, que saiu de um colégio, que saiu de um curso e quer fazer um estágio e não tem a sua experiência. Então, não podem as empresas exigir experiência para contratar um estagiário. Apresentei essa proposta porque entendo que estágio é uma importante ferramenta de aprendizado e deve promover a transição dos jovens do sistema educacional para o mercado de trabalho. O estágio tem que funcionar como uma ferramenta para a promoção do primeiro emprego. Esta é a função do estagiário. É a função importante para receber esse jovem como primeiro emprego, para que aquele jovem recém-formado ou que ainda está estudando possa complementar seu conhecimento teórico e técnico com a prática. E é isso que vai dar a ele a condição de iniciar o seu trabalho, se engajar na sua... Você quer uma parte, senadora Amélia? Por gentileza. Senadora Ciro, olha, primeiro cumprimentá-lo. Nós, na Comissão de Assuntos Sociais, senador Paim, senador Dário Berger, eu e vários senadores discutimos amplamente o seu projeto, senador Moca, e suscitou até uma dúvida, mas nós entendemos que a sua intenção por conhecê-lo e o seu prestígio valeu também pelo trato e do interesse de ajudar os jovens. Nós entendemos que se o projeto, quando for para a Câmara, que dali foi terminativo, vai para a Câmara, que haja uma aperfeiçoação, porque, na verdade, o estagiário não pressupõe que ele já tenha uma experiência, já tenha feito uma passagem por algum órgão. Ele é estagiário, então ele sai da universidade e vai para uma empresa. Então, talvez a redação tivesse levado a gente à dúvida. De qualquer maneira, todos aprovamos o projeto e em homenagem aí à iniciativa que é altamente relevante. Também aproveito a parte da Vossa Excelência para elogiar que também aprovamos na CAS hoje um projeto de alta relevância, não porque fui relatora, mas porque a iniciativa foi do senador José Serra, ex-ministro da Saúde, e diante da epidemia que teve aí esse vetor do mosquito do Aedes aegypti, proporcionando aí dengue, a zika vírus, com a questão da microcefalia muito grave no país, ele apresentou um projeto para haver uma simplificação, que o SUS possa trocar experiências com organismos internacionais na remessa de material genético, na troca de experiências nessa área de pesquisa em relação ao vetor, no caso o mosquito Aedes aegypti, e também todas as sequelas provocadas por essas doenças. Penso que foi uma iniciativa também relevante e hoje a CAS, apesar dos problemas que a Casa tem, conseguiu aprovar, o senador Paim lá muito ativo, todos os senadores, conseguimos aprovar todos os projetos, inclusive os terminativos, como era o de Vossa Excelência. Então, acho que é muito bom que Vossa Excelência venha à tribuna para mostrar que nós trabalhamos muito hoje na Comissão de Assuntos Sociais, sob a presidência do presidente Edson Lobão. Muito obrigado, senadora Ana Amélia, senador Moca, senador Paim, pelo apoio. E o que acontece hoje, senador Paim? Várias empresas estão exigindo que o estagiário tenha experiência. E não tem jeito. Como é que ele vai ter experiência? Não tem como ter experiência. Então, o sentido nosso desse projeto é exatamente isso. É fazer com que
o nosso trabalhador que está saindo da faculdade possa entrar na empresa como estagiário sem ter que ter experiência. Esse tipo... Justiça, o senador Dário Berger fez a melhor defesa do seu projeto. Muito obrigado, senador Dário Berger. É um projeto importante e eu entendo que é relevante. Por favor, prazer no seu à parte. Senador Assir, eu quero preliminarmente cumprimentar Vossa Excelência pela iniciativa, enaltecer pelo objetivo e pelo conceito, porque nada é mais importante para nós do que darmos uma oportunidade àqueles que precisam e, sobretudo, os nossos jovens que estão para entrar no mercado de trabalho, que encontram no estágio o primeiro passo para a sua profissionalização. E na medida que as circunstâncias e a legislação vigente impõe certas restrições para que o estagiário precise ter, de certa forma, experiência para conquistar uma vaga de estágio, na minha opinião, um contrassenso. Sem dúvida. Porque, na verdade, se o cidadão precisa de um estágio, é porque ele está iniciando a sua formação profissional. E muitas vezes até o estágio se demonstra uma necessidade curricular para que ele possa completar o seu curso de graduação. Então, eu achei que o projeto era meritório, era importante, sobretudo pela simpatia que tenho por Vossa Excelência, pelos projetos que Vossa Excelência já apresentou, e tudo que vem de Vossa Excelência é bem-vindo, pelo que eu pude observar, inclusive lá na nossa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, onde nós travamos um grande debate rumo aos valores conquistados pelo agronegócio brasileiro. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade, fiz, de certa forma, uma pequena defesa, que não foi necessário, mas fiz uma pequena defesa, suscitou algumas dúvidas a respeito do assunto e que tive a oportunidade de esclarecer e que quero comemorar com Vossa Excelência hoje a aprovação na CAIS desse projeto que agora segue para as outras comissões. Parabéns, e quem vai ganhar com isso são os nossos jovens estagiários que precisam de estágio em todo o país. Muito obrigado, senador Dário Berger, pela sua defesa. Eu tenho certeza que nós estamos ajudando a inserir esses jovens no primeiro emprego. A primeira experiência que tem é exatamente o estágio, onde ele vai se firmar como profissional e aí começa a sua carreira, que o céu é o limite, mas se não tiver o primeiro passo, não tiver o estágio, as coisas ficam mais difíceis. Então, o que nós queríamos, e Vossas Excelências nos ajudaram, é dar essa oportunidade para que o jovem possa dar esse primeiro passo. Esse tipo de procedimento nos foi relatado por inúmeros estudantes, senador Paim, tanto de nível técnico quanto de nível superior, bem como por técnicos do extinto Ministério do Trabalho, o que demonstra que essa prática já está disseminada entre as empresas brasileiras. E olha que eu sou empresário, falo isso com total experiência e sei exatamente como as coisas acontecem. Então, nós temos que fazer algumas coisas para impedir essa prática. Deste modo, ao apresentar o PLS 140/2015 e ao defender a sua aprovação, entendo que teremos uma medida legal para avançar na proteção do estudante, dos jovens e adolescentes de forma geral, além de promover e estimular o primeiro emprego, favorecendo toda a sociedade brasileira. Nessa modalidade, o que importa é oferecer ao estagiário o conhecimento adequado para o desempenho da profissão que poderá motivar a formação do seu vínculo com a empresa. Tanto é assim que a unidade de ensino do estagiário também é parte no referido contrato, cabendo a ela fiscalizar se as atividades desenvolvidas na empresa guardam relação com o currículo escolar a que se submete o estagiário. Em face disso, não é compatível com a essência do estágio a exigência da prévia experiência do candidato ao posto de trabalho. Portanto, agradeço mais uma vez aos senhores senadores o apoio para a aprovação desse projeto. Professor Pedro, é um prazer ouvir o seu à parte.
É um prazer usar da palavra, senadora Ciro. Senhor presidente, sobre o estágio, eu penso o seguinte, como reitor de universidade, geralmente o estágio é feito no último ou penúltimo ano da formatura do graduado. E para isso ele precisa obedecer alguns critérios para fazer esse estágio. Ter algum conhecimento prévio, porque senão a empresa vai torná-lo um verdadeiro aprendiz. Às vezes a escola não dá o conteúdo mínimo para ele e ele entra na empresa e, ao invés de ele ter o estágio efetivamente, ele pega um subemprego. Ele, às vezes, tem uma determinada área e ele faz estágio em outra área, só para cumprir o currículo escolar. E, na verdade, o estágio deveria ser remunerado, mas tem certas instituições que condicionam o estágio à gratuidade. E principalmente nas cidades menores. Eu já tive campos em cidades menores, faculdades, e ele tem uma dificuldade muito grande de cumprir esse esquema, o estágio, porque não há colação de grau sem a execução do estágio. Então, eu penso que nós deveríamos exigir realmente, como diz o projeto de Vossa Excelência, no sentido de que o estágio deva ser remunerado, ele deve cumprir as 20 horas semanais, deve cumprir as 360 horas, que é a duração mínima do estágio, e não permitir que o estágio seja subemprego, que acontece muito. Muitas empresas pegam o estagiário e consideram subemprego mesmo. Exatamente. E isso é um problema delicado. Então, era isso que eu colocar. Obrigado. Muito obrigado pela parte de Vossa Excelência. Senador Medeiros. Só também para ir na mesma linha, senador Assir, porque existe até eu também já fui estagiário e, na verdade, as pessoas denominavam a gente não estagiário, chama o escraviário aí. Então, o escraviário, ele às vezes era chamado para uma função e, na verdade, transformavam ele em todas as funções. Ele era um tipo de coringa, desde office boy em tudo. Então, nesse momento, a Casa se debruça para analisar uma questão importante e que é uma realidade em todas as unidades da Federação. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Medeiros, pelo seu aparte e pelo seu apoio. Também debatemos hoje na CCJ, senhor presidente, e foi retirado de pauta, com pedido de vista do senador Aloysio Nunes, líder do governo interino, que, ao tomar conhecimento do inteiro teor da matéria, se comprometeu em nos ajudar na aprovação ou acharmos uma solução. Tenho acompanhado e apoiado a causa dos agentes de saúde contaminados pelo DDT, que é o diclorodifenil tricloroetano, no combate à malária em Rondônia, principalmente. Esses profissionais contraíram diversos problemas de saúde em decorrência do trabalho com inseticida durante muitos anos de trabalho. Agora, eles buscam tratamento e uma indenização, já que muitos tiveram que se afastar do trabalho. Apresentei um projeto de lei para beneficiar esses servidores e também subscrevi a PEC 17, apresentada em 2014 pelo senador Valdir Raupp, que eu tive o prazer de relatar esse projeto hoje na CCJ. A presente proposta visa indenizar e submeter ao tratamento médico e psicológico pessoas que manusearam o DDT, que, devido ao seu alto grau de prejuízos ao ser humano e à natureza, foi banido dos países europeus e nos Estados Unidos há mais de 50 anos. E agora no Brasil também está proibido. Aliás, no Brasil foi proibida a sua utilização na agricultura em 1985. Apesar disso, continuou sendo utilizado em larga escala durante décadas, até o início dos anos 90. Com sua aplicação sistemática para o combate dos vetores causados de endemias, como a malária, febre amarela, através dos guardas da SUCAM, principalmente em Rondônia e nos estados da região norte do país. Assim, esperamos a aprovação da matéria, cuja meta é promover essa compensação mais do que merecida e justa para os brasileiros vitimados por exercerem
o trabalho em prol da coletividade sem a necessária proteção e segurança. Todos na época trabalhavam para a extinta SUCAM, que hoje é a FUNASA. E essas pessoas ficaram sem assistência médica, perderam os empregos e não têm assistência do governo. Então nós estamos tentando recompor essa questão com os servidores, que nos ajudaram muito no combate à malária em Rondônia durante muitos anos. Lá atrás, Rondônia era a capital mundial da malária. A nossa cidade de Ariquemes era a cidade capital da malária do mundo. E os técnicos da Sudam nos ajudaram a diminuir praticamente porque ainda não diminuiu a zero, e é difícil diminuir a zero a malária na Amazônia, principalmente no estado de Rondônia. Mas devemos muito aos técnicos da Sudam, não só a combater a malária, mas a febre amarela, hoje a chikungunya, enfim, esses técnicos nos ajudaram muito. E nós estamos tentando rever uma indenização e um acompanhamento médico para esses técnicos que ficaram doentes durante a época que utilizaram o DDT para combater esses mosquitos. Então, agradeço o apoio dos senadores que estão nos apoiando e peço o apoio ao líder do governo interino, o senador Aloysio Nunes Ferreira, para que a gente possa trazer essa matéria novamente semana que vem à pauta da CCJ e possamos resolver esse problema para dar a sequência nesse processo, nesse projeto. Muito obrigado, senhor presidente.